A conspiração de Catilina, 63 a.C., intriga, ambição e traição na Roma do fim da República. O ano era 63 a.C. Roma, senhora do Mediterrâneo, parecia invencível, mas por dentro apodrecia. As guerras civis haviam deixado cicatrizes profundas. A desigualdade social atingia níveis nunca vistos. De um lado, uma elite aristocrática cada vez mais rica. De outro, uma massa urbana empobrecida, dependente dos subsídios e da caridade pública. Os latifúndios, operados por escravos, destruíram o pequeno agricultor romano. A plebe migrou para a capital, sobrevivendo de pão gratuito e das distrações dos espetáculos. Enquanto isso, senadores e governadores enriqueciam com impostos e saques nas províncias. Era uma república que falava de liberdade, mas se sustentava na corrupção. E foi nesse caldo de frustração e ambição que surgiu Lúcio Sérgio Catilina, um homem disposto a incendiar Roma para recomeçar do zero. O homem e o contexto. Catilina vinha de uma família nobre, mas decadente. Pertencia à antiga elite patrícia, mas sem fortuna. Orgulhoso, violento, carismático, um tipo que o povo seguia e os nobres temiam. Serviu nas guerras de Sula e, como muitos veteranos, carregava as marcas da brutalidade de uma época em que o poder vinha da espada. Catilina ambicionava o consulado, o cargo máximo da República. Já havia tentado eleger-se em 65 e 64 a.C., sem sucesso. Mas não era apenas um político frustrado. Era também o porta-voz de uma geração inteira de homens arruinados por dívidas, desiludidos com o sistema e prontos para a violência. Ele prometia o que todos queriam ouvir: cancelar dívidas, redistribuir terras e acabar com os privilégios da aristocracia senatorial. Um discurso perigoso porque misturava justiça social com vingança. Seu adversário direto era Marco Túlio Cícero, o novo homem, homo novus, sem sangue nobre, mas dotado de um talento raro, a palavra. Orador, jurista e político, Cícero acreditava que salvar Roma significava salvar suas instituições. Entre o idealista e o incendiário, a República assistiria a um dos duelos mais intensos de sua história: a eleição e o ressentimento. Em 64 a.C., as eleições para o consulado do ano seguinte foram acirradas. Catilina se apresentava como o candidato dos endividados, Cícero o defensor da ordem. No fim, Cícero venceu. Catilina, derrotado, não se conformou. Segundo as fontes, especialmente Salustio, o historiador que mais detalhou o episódio, ele começou a reunir secretamente homens dispostos à conspiração. Entre seus aliados havia senadores ambiciosos, veteranos de guerra sem terras, devedores desesperados e jovens aristocratas arruinados pelo luxo. Era uma aliança de desesperados, unidos não por ideologia, mas por ressentimento. Em público, Catilina fingia serenidade. Em privado, planejava um golpe. Enquanto Cícero presidia o Senado, o conspirador recrutava cúmplices e espalhava promessas, cargos, dinheiro, poder. O plano incluía assassinar Cícero, incendiar Roma e tomar o controle do governo. Mas havia algo mais sutil: o carisma de Catilina. Ele não se via como criminoso, mas como o restaurador de uma justiça que o Senado havia traído. Para muitos, ele era o herdeiro da causa dos Gracos, reformadores sociais mortos por tentar redistribuir riquezas um século antes. O papel de César e Crasso entre os nomes mencionados em torno da conspiração estavam Caio Júlio César e Marco Licínio Crasso, dois dos homens mais poderosos da época. Ambos negaram envolvimento direto, mas as suspeitas persistem até hoje. Crasso, rico e pragmático, simpatizava com qualquer causa que enfraquecesse o Senado. César, então um político em ascensão, buscava construir sua própria base popular e talvez tenha visto em Catilina um instrumento. Os historiadores divergem. Salustio, simpático a César, o retrata como neutro. Cícero, em suas cartas, dá a entender que César sabia mais do que dizia. De qualquer modo, o ambiente político era um barril de pólvora. Ninguém confiava em ninguém. E a cidade, dividida entre ricos e pobres, parecia à beira do colapso. A denúncia e o medo. No final de outubro de 63 a.C., o rumor virou certeza. Cícero, já ciente da conspiração por meio de informantes, denunciou Catilina diante do Senado. A sessão se deu no templo de Júpiter Stator, e foi ali que o orador pronunciou as palavras que atravessaram os séculos. Cícero descreveu Catilina como inimigo interno da República, traidor que planejava incendiar templos e matar senadores. Catilina, presente, tentou responder, mas foi vaiado e obrigado a deixar a cidade. De cabeça erguida, saiu de Roma na mesma noite. Dizia que não fugia, mas que se retirava para buscar justiça com as armas. Enquanto isso, Cícero foi aclamado como salvador da pátria. Mas o drama estava longe de acabar. A guerra nas sombras.
Catilina partiu para a Etrúria, onde reuniu cerca de 10.000 homens, a maioria veteranos endividados e camponeses revoltados. Declarou-se inimigo do Senado e enviou mensageiros a diversas cidades para incitar rebeliões. Em Roma, Cícero mantinha vigilância constante. Descobriu que parte da conspiração ainda estava ativa na capital. Um grupo de cúmplices preparava ataques coordenados. Com o apoio do Senado, decretou o Senatus Consultum Ultimum, o último decreto do Senado, que concedia poderes quase ditatoriais ao cônsul em nome da segurança da República. Foram dias de paranoia, prisões, interrogatórios, delações. A cidade vivia à beira do pânico. Um dos momentos mais tensos ocorreu quando Cícero interceptou cartas enviadas por conspiradores aos embaixadores gauleses dos Allobroges, pedindo ajuda militar estrangeira. Essas cartas foram a prova final. Os líderes da conspiração em Roma foram presos. O Senado decide em 5 de dezembro de 63 a.C. O Senado reuniu-se para decidir o destino dos conspiradores capturados. O debate foi histórico. César, então pretor designado, argumentou contra a pena de morte. Disse que, embora culpados, os homens deveriam ser mantidos presos em cidades italianas, pois matar cidadãos romanos sem julgamento seria uma mancha na República. No fim, o Senado cedeu ao medo. Sob o comando de Cícero, os prisioneiros foram executados por estrangulamento nas prisões do Templo de Tuliano. Foi a vitória de Cícero, mas também o início de sua queda moral. Alguns o chamaram de herói, outros de tirano. A morte de Catilina. Enquanto isso, Catilina avançava com suas tropas no norte da Itália, sabia que o tempo estava contra ele. No início de 62 a.C. foi cercado perto de Pistória pelas forças do cônsul Antônio Híbrida. Na batalha final, Catilina lutou na linha de frente, recusando-se a fugir. Quando caiu, seu corpo foi encontrado entre os primeiros, cercado pelos corpos de seus companheiros. Nenhum inimigo sobreviveu perto dele, e nenhum conspirador havia fugido. O exército rebelde foi exterminado. Com ele, morreu a última tentativa organizada de derrubar o sistema republicano pela força, até a chegada de César. A conspiração de Catilina marcou o fim da inocência política de Roma. Mostrou que o Senado já não representava o povo e que a violência havia se tornado parte da política. A elite viu em Cícero um salvador. O povo, um instrumento dos ricos. César, mesmo suspeito, saiu fortalecido e seu discurso em favor da legalidade lhe rendeu popularidade entre os moderados. Crasso manteve sua influência, mas Cícero, o herói do momento, logo seria abandonado.